Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Dando prosseguimento ao nosso curso de Zoologia dos Invertebrados 1, na aula de hoje vamos ver classificação e nomenclatura zoológica. Eu sou o professor Lourival Dias e você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está escrito aqui embaixo, lourival.dias@ufra.edu.br. Mas sim, o que é nomenclatura? Alguns dirão que nomenclatura é dar nome. Certo. Sim, nomenclatura. Deve ser isso. A nomenclatura, ela faz parte da nossa vida. O que seria da nossa vida sem o ato de dar nomes? Como reconhecer as pessoas? Como reconhecer os objetos? Eu tenho Maria, eu tenho José. Se todo mundo fosse conhecido como Maria ou como José, e como se comunicar se todos os objetos recebessem o mesmo nome, ou não tivesse nome, ou ninguém tivesse nome? A nomenclatura, ela faz parte da nossa vida. É muito fácil quando a gente olha algo e pergunta e quer saber o nome daquilo. Por exemplo, o que é isso? Sim, é um círculo verde. Eu reconheço a forma e reconheço a cor. Eu tenho um nome para isso. O que seria isso? É o nascer, é o pôr do sol. Eu estou reconhecendo, eu tenho um nome para o objeto que eu estou olhando e tenho um nome para a ação que ele está realizando. Ele está nascendo, ele está se pondo. O que seria isso? Esse objeto é uma cadeira. Eu reconheço esse objeto como uma cadeira. Ele tem um nome e ele carrega uma função, uma cadeira que serve para sentar. O que seria isso? Alguns dirão oti bebê, outros dirão que é um cachorrinho. Imagina só, imagina que esses nomes, eles carregam uma história por trás. Imagina só, por que o nome é cadeira neste objeto? Não poderia ser chifurúmpila, por exemplo? Eu poderia chamar, pega a chifurúmpila para mim. Ah, não temos chifurúmpila nesta sala para sentar. Um nome não deixa de ser um acordo entre partes. Quando eu falo cadeira, você reconhece cadeira. E às vezes o nome, ele é tão atrelado a um objeto que às vezes a gente não consegue segurar o nosso pensamento e até desobedecer quando eu digo não pense em um elefante. Pior ainda, eu consigo pensar em coisas bizarras. Não pense em um cavalo verde com pintas brancas. Você está pensando nisso agora. Porque um nome, ele carrega consigo uma realidade, ele carrega consigo conceitos, ele traz para a nossa realidade conceitos, emoções. E quem ensinou essas coisas para a gente? Quem é que falou para a gente que aquilo é uma cadeira, que aquilo é um cachorro, que aquilo é um círculo ou um sol? Quem ensina isso para a gente é o nosso primeiro círculo social, é a família ou as pessoas com que a gente cresceu. Claro que não ensina de maneira direta, olha, isso é uma cadeira. Não, às vezes não precisa ser da maneira direta. Às vezes é por conta da própria relação que você tem com aquelas pessoas. Às vezes você está conversando, ainda quando criança, você está conversando, ou seu pai, o seu responsável com quem você cresceu, lhe conta uma história e vai anexando esses conceitos, você vai aprendendo, abstraindo dali e atrelando nome ao objeto, até que aquilo fique tão forte, tão fixo na sua mente, que é impossível desatrelar nome do objeto. Claro que isso vai variar também em relação ao idioma que é falado. Cadeira não é cadeira em todo lugar do mundo, vai depender do idioma, da língua que se fala. E por isso que está associado, por isso que você aprende aquele termo aonde você nasce, ou pelo menos com quem você cresce, aonde você cresceu. Então, como eu falei, o nome ele traz para a realidade humana objetos, conceitos, emoções. Eu posso dizer que eu estou triste, eu reconheço essa emoção, eu posso dizer que estou alegre. Então, eu sei como eu me sinto, eu consigo entender como uma pessoa se sente através daquele nome, porque atrelado àquele nome, por trás eu tenho um conceito, um objeto, e assim eu consigo me comunicar. Como eu falei, determinadas populações, determinados locais vão ter idiomas próprios e, consequentemente, termos
próprios. Mas o mais interessante é que na nomenclatura zoológica, um nome ele está atrelado a um objeto. E quando eu cito aquele nome, me vem à mente, se eu sei, se eu estudo, se eu já fui apresentado para aquela espécie, para aquele organismo, eu vou saber pelo nome qual objeto a que se está fazendo referência. Por exemplo, quando eu falo em Edessa capito, eu sei que isso está se referenciando a esta espécie de percevejo. Antes de 1750, as espécies elas eram nomeadas com base em frases curtas ou em nomes populares. Então, existia um besouro preto ou um besouro vermelho, mas também tinha um besouro preto com pontos brancos ou um besouro vermelho com pontos pretos. Besouro vermelho com pontos pretos e faixa marrom na região ventral. As espécies eram nomeadas, né, com essas frases curtas ou nomes populares, que às vezes não era o mesmo nome, normalmente não era o mesmo nome, entre localidades diferentes. E aí imagina só o problema na comunicação. Às vezes você tem esse problema na comunicação entre as pessoas. Quando eu não sei o nome de alguém e alguém fala e eu não ligo, sabe quando você não liga nome à pessoa? É justamente quando você não tem atrelado na sua mente que aquele nome está relacionado àquela pessoa. E aí, quando fazem referência àquele nome, você não sabe de quem estão falando. Os nomes são importantes para a comunicação. Sem nome, não há comunicação. Quem lançou as bases da nomenclatura e da classificação que é utilizado na zoologia foi Linneu. Carolus Linneu, ele escreveu em 1753 o Espécies Plantarum, com as descrições e os nomes de várias espécies de planta, e em 1758 o Sistema Natural, que foi o tomo, o livro, em que ele compila uma série de nomes de animais, nesse caso. Então, esses livros lançaram as bases da nomenclatura e da classificação biológica, que até hoje é empregado na zoologia, e entre outras ciências também, como na botânica e na microbiologia. E quais são as bases da nomenclatura e da taxonomia que Linneu lançou, que Linneu produziu? Ele, então, propôs o sistema binomial de nomenclatura, de classificação, em que o nome de uma espécie é definido por um binômio, ou seja, um nome composto por dois nomes, em que o primeiro nome é o gênero e o segundo nome é a espécie, também chamado de epíteto específico. O nome do gênero ele deve começar com inicial maiúscula, enquanto que o nome da espécie, o epíteto específico, deve começar com uma letra minúscula. E esses nomes eles devem ser em latim ou latinizados. Latim, que é a língua base, é a língua-chave da nomenclatura zoológica, apesar de ser uma língua morta. Esse sistema binomial, ele é um sistema de classificação hierárquico, como eu falei, é como se fossem caixas dentro de caixas. Quando eu classifico uma espécie, eu automaticamente sei que ela pertence a um gênero, vários gêneros semelhantes vão estar dentro de uma família, várias famílias semelhantes vão estar dentro de uma ordem, e assim sucessivamente. Ele é prático, ele é fácil de entender, e ele já dura mais de 260 anos, utilizamos ele até hoje, desde a sua proposição, no caso da zoologia, em 1758. Claro que ele não foi sempre o mesmo, ele passou por várias reformulações. Em 1881, Henri de Villers reformulou o sistema de nomenclatura binomial, e após vários estudos, após várias reuniões, e em 1961 foi lançada a primeira edição do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, onde estão todas as normas para se propor, para se escrever um nome de uma espécie. Hoje, o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica pode ser encontrado online nesse endereço que está aparecendo aí para vocês. Aqui também é o site da Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica, que é o iczn.org. Essa comissão internacional ela é responsável por gerir
e por analisar eventuais problemas na nomenclatura zoológica. Claro que problemas muito mais impactantes para a nomenclatura, uma vez que todo pesquisador, todo zoólogo que trabalha com essa parte, que nós doravante chamaremos de taxonomista, então o taxonomista ele vai trabalhar com toda essa questão da nomenclatura zoológica, só chegando para a comissão problemas mais graves. E qual o objetivo do Código de Nomenclatura Zoológica? Uma vez que sem regras rígidas nenhum sistema funciona. Então, o Código de Nomenclatura Zoológica ele tem um objetivo bastante claro, que é promover a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos dos animais e assegurar que o nome de cada taxon seja único e distinto. Eu grifei 4 palavras desse objetivo porque a gente vai analisar cada uma delas. Às vezes a gente pode, numa leitura rápida, pensar que é tudo a mesma coisa, único, distinto, estabilidade, universalidade, mas não. Cada palavra dessa, ela foi posta no objetivo do código por conta de uma necessidade. Ela tem a sua importância. Ela está aí porque ela é importante. Então, vamos analisar cada uma dessas palavras do objetivo do código. Então, o Código de Nomenclatura Zoológica, que é um código internacional, então, em todo lugar do mundo, ele é válido. Por isso, eu coloquei aqui os códigos impressos, tomos, livros, escritos em inglês e em japonês, ou seja, essas regras valem para todo lugar. O objetivo do código é promover, então, a estabilidade. O que significa isso? Fazer com que os nomes científicos sejam estáveis. Eu não posso sair por aí mudando o nome de uma espécie sem justificativa. Eu não posso chegar e mudar o nome da espécie humana, tirar Homo sapiens, não quero mais Homo sapiens, vou propor outro nome. Não, tem que ter uma justificativa para a mudança de nome. Por isso que um dos objetivos do código é promover a estabilidade. Um outro objetivo do código é promover também a universalidade dos nomes científicos. Ou seja, um nome de uma espécie deve ser reconhecido em qualquer lugar do mundo. Ele tem que ser universal. O código em si, ele é internacional. Então, o nome de uma espécie, ele tem que ser reconhecido em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo que eu vá, eu reconheço a espécie humana como Homo sapiens, ou o cachorro como canis familiares, porque esses nomes são universais. Um nome, ele tem que ser único, ou seja, ele tem que ser apenas um, somente um, único e distinto. Repara que único e distinto não quer dizer a mesma coisa. Por quê? Digamos que eu conheça uma pessoa, ela se chama Joana. Joana só tem esse nome, é único. Só ela tem o nome de Joana. Mas existe também uma outra colega, então tem uma outra menina, diferente da primeira, que também se chama Joana. Cada uma delas só tem um nome, um único nome. Cada uma delas recebe o nome de Joana, mas cada um desses nomes não são distintos. É o mesmo nome para duas pessoas diferentes. Apesar de cada uma delas ter um único nome, eles não são distintos. Então, repara que cada espécie tem que receber apenas um único nome. Ela não pode ter mais que um nome, é apenas um. E tem que ser diferente de outro nome de uma outra espécie. Outra espécie, ela também vai ter um nome único, mas se ele não for diferente daquela outra espécie, isso não está de acordo com o Código de Nomenclatura Zoológica. Então, o objetivo do código é que os nomes devem ser imutáveis, universais, únicos e distintos. Peguei esse exemplo de um artigo da revista do Zoológico de Moscou, em que a gente tem, entre as letras que compõem o idioma russo, as letras que nós reconhecemos aqui e conseguimos até ler, porque está escrito em latim. É o nome dessa espécie que está fazendo referência aí. E olha só, apesar de ser uma revista de Moscou, escrita em russo,
eu consigo ler o nome da espécie, porque o nome ele tem que ser universal. Nesse outro trabalho aqui, um trabalho em japonês, dentre outras coisas, eu consigo reconhecer o nome das espécies estudadas, porque não estão escritas em kanji, estão escritas em latim. E como o nome tem que ser universal, esse é um nome que essas espécies são reconhecidas em outras partes do mundo. Em todo o mundo, elas vão ter esses nomes. E para que nomes? Porque eu tenho que dar nome para que eu possa ordenar aquilo que eu nomeei. Todo o processo para obtenção de conhecimento, ele precisa de uma ordem. Você dá nome para as disciplinas que você estuda. Você separa o seu caderno por disciplina. Você coloca os seus livros numa determinada sequência para que você possa reconhecer. Quando você olha, você sabe a ordem. Se os livros não tivessem nome, você não saberia as trilogias ou as séries de livros em que eles deveriam estar, em que eles deveriam se encaixar. Você teria que tirar da prateleira, ler um certo tempo, até reconhecer que esse livro não faz parte dessa outra série. Então, os nomes servem para ordenar, para que eu classifique e, com isso, consiga abstrair conhecimento. A taxonomia, ela é justamente uma ciência que veio para ordenar e para classificar e dar nome aos seres vivos. Então, a taxonomia é essa ciência da ordenação e denominação dos seres vivos. Ela classifica e nomeia, ela agrupa os seres vivos de acordo com seus graus de semelhança. Então, conforme os organismos são parecidos, eu vou agrupá-los num determinado grupo, e eu vou dar um nome para esse grupo. Se for um grupo de organismos que se reproduzem e geram descendentes férteis, eu chamo esse grupo de espécie e eu dou um nome para esse grupo, que é um binômio. Se for um grupo de cachorros, eu vou chamar a esse grupo de canes familiares. São membros da espécie canes familiares. Eles são semelhantes entre si. Vamos agora para um outro conceito, que é o de taxon e categoria taxonômica. Qual a diferença entre taxon e categoria taxonômica? O taxon é qualquer grupo de organismos que eu dou nome. Então, eu tenho lá, por exemplo, o grupo que reúne os cachorros, eles são canes familiares. É o termo que eu nomeei a esse grupo de organismos. Normalmente, nomes mais estranhos são táxons. A gente vai ver isso. Por quê? Porque categoria taxonômica, ao contrário de um grupo de organismos que eu dou um nome, categoria taxonômica é um nível hierárquico, onde os táxons são colocados. Então, existe aquele velho reficofage. O reficofage, todo nome, todo termo que faz referência ao reficofage, aqui eu tenho reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Todo termo que faz referência ao reficofage é uma categoria taxonômica. Reino é categoria taxonômica. Classe, categoria taxonômica. Subclasse, categoria taxonômica. Infraordem, categoria taxonômica. Gênero, espécie, subespécie, subgênero, categoria taxonômica. E os grupos de organismos e taxon? Metazoa, crustácea, animalia, edessa, homo sapiens, canes familiares, priapúlida, quinorrinca, acantocéfalo. Todo nome que foge à regra do reficofage, que agrupa, que eu nomeio porque agrupa um determinado conjunto de organismos, isso é um taxon. Normalmente, o pesquisador ele trabalha com o taxon, mas não com a categoria taxonômica. Aqui nesse caso, aqui eu tenho a ordem hierárquica de classificação da espécie ursos americanos. Esses termos aqui, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino, domínio, são categorias taxonômicas. Enquanto que esses nomes aqui, ursos, urside,
carnívora, mamália, cordata, animalia, eucária são táxons. Posso mudar um táxon de lugar? Uma pergunta perspicaz, uma pergunta capciosa. Será que eu posso mudar um táxon de lugar? E a resposta é sim. O Código de Nomenclatura Zoológica, ele não regulamenta o pensamento científico. Ele não regula o que eu acho ou o local em que eu acho que aquela espécie, que aquele táxon deve estar. Isso fica a cargo do taxonomista. O taxonomista que é o especialista naquela área e saberá dizer se um determinado táxon está bem ali ou não. Aqui eu tenho uma determinada categoria taxonômica. Vamos chamar essa categoria taxonômica aqui de gênero. Tá? Então, eu tenho dois gêneros diferentes, o gênero 1 e o gênero 2. E aqui eu tenho um táxon, que eu vou chamar de espécie. Então, imagina que no exemplo a gente está falando mesmo de música. Né? Então, a gente tem conjuntos de CDs. O gênero 1 é jazz e o gênero 2 é rock. Eu vejo uma espécie que ela está dentro do gênero de jazz, mas eu acho que ela se encaixa muito mais em rock. Eu sou taxonomista. O código não regula o meu pensamento. Sou eu o especialista naquela área. Sou eu que vou dizer se aquela espécie deve permanecer ali ou não. E aí eu verifico que aquele táxon, que é, sei lá, The Comet's Coming, que é uma banda, que eu acho que é de jazz, não se encaixa ali, mas se encaixa em rock. O que eu faço? Eu pego aquele táxon e transfiro ele para um outro gênero. Então, ele não mais pertence no gênero 1, ele não mais pertence ao jazz, ele pertence ao rock. Sou eu que defino isso, eu como especialista naquela área. Então, os táxons, eles podem mudar, sim, de lugar. O que não muda é a categoria taxonômica. Espécie sempre é abaixo de gênero. Não adianta, eu não consigo colocar uma espécie, o termo da categoria. Espécie nunca vai ser algo acima de gênero. Gênero nunca vai ser algo acima de família. Categoria taxonômica eu não mudo de lugar. Agora, táxon, eu mudo de lugar. E normalmente essas mudanças de táxon, elas se dão ao nível da espécie. Eu mudo as espécies de gênero. Às vezes eu mudo o gênero de família. Então, o código, ele regulamenta apenas a grafia e a aplicação do nome, mas não o pensamento científico do taxonomista de que ele acha que aquele determinado táxon deve mudar de lugar. Os táxons podem ter 3 tipos de nome. Os nomes desses táxons, eles podem ser uninomiais. Quais são os táxons que podem ser uninomiais? Quando eu estou me referindo, por exemplo, à família. Eu tenho a família Pentatomide, por exemplo. Pentatomide é um táxon uninomial. Ou eu tenho um gênero. Edessa é um gênero e é uninomial. Eu tenho táxons que são binominais ou binomiais. Qual é o táxon binomial? A espécie. Lembra que eu tenho um sistema binomial? Então, a espécie é um binômio, é um nome formado por 2 nomes. Espécie é um táxon binomial. Edessa búbalos é um táxon binomial. E eu posso ter táxons trinomiais. Nesses 2 casos aqui, eu tenho táxons trinomiais, com 3 nomes. Aqui, Edessa búbalos búbalos e Edessa doripleura búbalos. Num está fazendo referência à subespécie, e em outro está fazendo referência ao subgênero. Como eu sei que é subgênero e que é subespécie? Subespécie é todo nome que vem após o nome da espécie e que inicia com letra minúscula, diferente do subgênero. Subgênero é um nome que fica entre o gênero e o epíteto específico, que começa com letra maiúscula e está separado do nome da espécie por parênteses. E nunca haverá nomes tetranomiais. O máximo que eu posso ter é trinomial. Um táxon trinomial, ele pode ser uma subespécie ou um subgênero.
Mas eu não posso ter um táxon tetranomial com referência tanto para subgênero quanto para subespécie. Isso aqui não existe. Nunca poderá existir. Não pode ter. Está errado. O Código de Nomenclatura Zoológica, ele regula alguns níveis taxonômicos, algumas categorias taxonômicas, que são em 3 somente. O Código de Nomenclatura, ele regula até o nível superior de família. Então, ele vai regular o grupo da espécie, o grupo do gênero e o grupo da família. Acima disso, então, níveis superiores não são regulados pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Dentro do grupo da espécie, nós temos a espécie em si, aquele binômio que eu falei, e a subespécie, que é aquela referência após o nome da espécie que começa com letra minúscula. Dentro do grupo de gênero, eu tenho o gênero, que é uninomial, lembra? Por exemplo, aqui eu posso ter o gênero Homo. Lembrando que, de acordo com as regras de nomenclatura, todo nome de espécie ou de gênero, ele tem que ser grifado quando escrito à mão ou quando digitado em itálico. Isso sempre. Então, aqui, dentro do grupo de gênero, eu posso ter um gênero ou subgênero. Lembra que o subgênero é aquele nome que fica entre o nome da espécie e o binômio, separado por parênteses e começando com letra maiúscula. O nome da espécie é o binômio. A subespécie é aquele termo que vem após o nome da espécie, começando com letra minúscula. E no grupo da família, eu tenho outros termos ali. Eu tenho a família normal, e eu tenho, acima da família, eu posso ter superfamília, abaixo da família, eu posso ter subfamília, tribo, subtribo. E aqui, como é que eu reconheço? O que é que o código regula aqui? As terminações. Para cada terminação, eu faço referência a um nível no grupo da família. Toda família termina com o sufixo idai, que a gente lê id, pentatômide, carábide. E para cada nível desses, a gente tem uma definição. Isso aqui, com o tempo, a gente vai aprendendo. O que vocês devem saber agora, a princípio, é a terminação de família, que é o id. Qual a diferença entre subgênero e subespécie? Então, muita gente se pergunta por que se criou isso, para que tem subgênero e para que tem subespécie. Subgênero é quando eu tenho um gênero muito grande, com muita espécie descrita, e eu quero entender melhor, quero estudar de uma maneira mais fácil esse gênero. O que eu faço dentro desse gênero? Eu separo esse gênero, eu separo ele em grupos menores. Então, eu faço separações menores dentro desse gênero, com base em semelhança, obviamente, e que isso permite que eu estude esse gênero em partes, facilitando o meu entendimento sobre o todo. Por exemplo, o gênero Edessa tem 700 espécies. Imagina uma pessoa pegar e estudar e for catalogar 700 espécies. Não dá. O que se fez, então, se subdividiu o gênero Edessa em subgêneros, facilitando o entendimento. Então, você tem ali como se fossem gêneros menores, grupos dentro de um grupo mais amplo, para facilitar o estudo, diferente da subespécie. Subespécie, na verdade, é o quê? São formas diferentes. Então, elas são morfologicamente diferentes entre si, mas que elas pertencem à mesma espécie. E como eu sei que pertencem à mesma espécie? Porque, apesar de diferentes, elas podem se intercruzar, elas podem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Apesar da diferença morfológica externa, elas podem se reproduzir entre si. E o que é o conceito biológico de espécie? É aquele em que eu reconheço uma espécie como um grupo de organismos que podem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, se essas formas aqui podem se reproduzir, pertencem à mesma espécie, mas elas são diferentes morfologicamente. E elas também ocorrem em locais diferentes. Foi para isso que se criou o termo
da subespécie, para separar esses organismos que ocorrem em locais diferentes, que têm formas diferentes, mas que podem se cruzar. Muitos exemplos estão nas espécies em anel. Espécies que são diferentes naquela região toda, normalmente formando um anel, mas que ao longo desse anel, apesar de suas diferenças, elas conseguem intercruzar. Por isso, elas formariam várias subespécies. Vamos ver agora só um exemplo dos nomes dos táxons e de suas categorias taxonômicas, tendo como base essa espécie de percevejo Edessa quadridens. Então, começando lá de cima, não coloquei aqui, mas ainda teríamos para cima reino e acima de reino domínio. Então, vamos começar lá do domínio. O domínio aqui é eucária, é um organismo eucarioto. O reino é animalia ou metazoa. Depois eu tenho o filo, que é artrópoda, classe insecta, ordem hemíptera, subordem heteróptera, infraordem pentatomomorfa, superfamília pentatomoidea, família Pentatômide, subfamília Decine, gênero Edessa, subgênero Hipóxis, espécie Hipóxis quadridens. Eu posso ainda ter a indicação de subgênero Edessa Hipóxis quadridens ou a indicação de subespécie Edessa quadridens. Tudo que está deste lado aqui é categoria taxonômica. Então, filo, classe, ordem, subordem, infraordem, superfamília, família, subfamília, gênero, subgênero, espécie, tudo isso é categoria taxonômica. E esses nomes que estão para cá são táxons. Todo nome que foge da regra reficofage faz referência a um grupo de organismos, né? Um táxon. Vamos passar agora para os princípios gerais do Código de Nomenclatura Zoológica. Que princípios são esses? São sinonímia, homonímia, prioridade, disponibilidade e tipificação. Vamos ver agora cada um desses princípios. Primeiramente, sinonímia. O que é a sinonímia? Sinonímia é quando eu tenho nomes diferentes para a mesma espécie, para o mesmo táxon. Aqui estão diferentes nomes que foram sendo descritos para essa espécie aqui. Aqui vai uma outra informação bastante importante. Toda vez que você escreve o nome de uma espécie, esse nome deve ser seguido pelo nome do autor e ano de publicação. Então, Edessa quadridens foi descrita pelo Fabricius em 1803. E aqui eu tenho uma série de descrições, uma série de autores com os seus anos em que os trabalhos foram publicados e aquelas espécies foram descritas e apresentadas para a ciência. Então, ao longo dos anos, esses vários autores foram coletando esse percevejo aqui, foram descrevendo e foram dando nomes diferentes para ele. Por que isso acontecia? Isso acontecia muito no passado, porque os pesquisadores não tinham acesso ao trabalho dos outros. Era muito difícil, não existia internet. Então, era quase que impossível saber com que o outro estava trabalhando. Além disso, as descrições eram muito vagas. E aí eu pegava a descrição, analisava com o animal que eu tinha à minha frente e dizia, isso aqui não é o mesmo animal. Então, descrevia e dava outro nome. E assim, quando chega em nosso tempo, em que nós temos uma tecnologia muito melhor, mais avançada, e uma forma de descrição melhor, nós percebemos que o nome de todos esses táxons fazem referência ao mesmo organismo. E aí, estamos diante de um caso de sinonímia. Nomes diferentes para a mesma espécie, para o mesmo táxon. A sinonímia, ela superestima a diversidade real e ela causa confusão na comunicação. Apesar de eu pensar nesse percevejo com o nome Edessa trabeata, outra pessoa que pensa nesse percevejo pode achar que se chama Doripleura búbalus. E aí, quando fazemos referência apenas pelo nome, não vamos saber, podemos achar que estamos falando de coisas diferentes. É a mesma coisa daquele seu amigo
que tem apelido em locais diferentes. Na escola, ele é Francisco. Na rua, ele é Chico. Em casa, ele é Fran. Olha só, se você só conhece ele como Francisco, você vai na rua dele, todo mundo conhece ele como Chico. Se você chega na casa, ele é Fran. Vai ser uma confusão na comunicação. Nomes diferentes para a mesma coisa causam essa confusão, causam essa instabilidade no sistema. Como é que eu resolvo uma sinonímia? Eu resolvo a maior parte dos problemas taxonômicos, como a sinonímia, através do princípio da prioridade. É o princípio mais importante. É aquele que diz que o nome mais antigo é o que vale. Então, como é que a gente resolve? A gente tem que voltar aos nomes dos táxons, aos nomes propostos para aquele organismo. Vamos lá. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem os nomes propostos para esse organismo e os autores e anos. A gente tem que procurar qual foi aquele que foi descrito primeiro. Foi aquele descrito pelo Fabricius, em 1803. Então, Edessa quadridens é o nome correto para esse organismo. E os outros nomes? Os outros nomes entram no que a gente chama de lista sinonímica. A lista sinonímica, ela serve como um catálogo, como uma referência. Toda vez que você encontrar em algum artigo um nome Hipóxis quadridens, por exemplo, pela lista sinonímica você vai saber que essa espécie, na verdade, ela é Edessa quadridens. Porque eu não posso sair por aí redescrevendo os artigos que foram publicados no passado. Eu resolvi um problema e eu tenho que deixar uma pista, uma boa informação de como resolver possíveis problemas que poderão surgir dali à frente. Existe um trabalho de uns agrônomos que eles analisaram pragas e doenças e todos os sinônimos que poderiam ocorrer. E eles encontraram 577 erros taxonômicos do tipo sinonímia nessa análise entre pragas e doenças. Olha só a confusão que pode vir a gerar a partir desse conhecimento. Olha a confusão na comunicação que pode vir a partir desses erros taxonômicos. Um outro exemplo bastante característico de sinonímia é da Nesara viridula, a praga da soja e do algodão. Ela tem um grande número de sinônimos. São cerca de 33 sinônimos só para essa espécie. O problema da sinonímia é a confusão na comunicação, é você ter muito nome para a mesma coisa. Um outro erro taxonômico é da homonímia. O que é homonímia? É quando eu tenho o mesmo nome, só que para duas coisas diferentes. É o contrário da sinonímia. Homonímia. Homo vem de igual. Nímia, nome. Nome igual. Dois táxons diferentes, duas espécies diferentes, têm o mesmo nome. Aqui nesse caso, nós temos a Edessa cornuta, descrita por Burmeister em 1835, e Edessa cornuta, descrita pelo Dallas em 1851. Pelo princípio da prioridade, o nome válido é Edessa cornuta, do Burmeister, enquanto que Edessa cornuta, do Dallas, não é válido. Como é que a gente resolve um problema de homonímia? Temos que dar um novo nome para o homônimo júnior, ou seja, para aquele homônimo que foi descrito depois. Foi o Distant, em 1881, que percebeu esse problema, percebeu essa homonímia. Então, ele deu um novo nome de Edessa dallasi para a espécie do Dallas, como uma homenagem ao Dallas. Toda vez que faz isso, você tem que dar a indicação de que aquilo ali é um nome novo, já que você está resolvendo um problema de homonímia. Acontece que anos depois foi descoberto que existe, no mesmo trabalho do Burmeister, em 1835, ele descreveu uma Edessa trabeata. E essa Edessa trabeata do Burmeister era um organismo assim, era a mesma Edessa cornuta dele. E aí, a gente tem, nesse caso aqui, que tipo de erro taxonômico? Nesse caso, a gente tem uma sinonímia. E para resolver sinonímia, a gente tem que levar em consideração o nome mais antigo. E como faz quando a sinonímia é dentro do mesmo trabalho? A gente vai ter que ver a página. Qual é a página válida? Interessante que Edessa trabeata foi descrito antes de Edessa cornuta. Então, apesar de tudo que Distant fez, o nome válido para essa espécie aqui
é Edessa trabeata, mas Edessa dall'Asi continua válido. A homonímia, ela subestima a real diversidade. Eu tenho várias coisas diferentes e eu dou um único nome para elas. É uma linha apenas no Excel. Eu estou subestimando a real diversidade daquela área, por exemplo. O conhecimento de hábitat e de nicho também ele não corresponde à realidade. Eu vou ter um misto de conhecimento. Imagina que eu tenha uma Edessa cornuta, que ela vive nas folhas de uma árvore, e uma Edessa cornuta que vive mais na região da base do caule, por exemplo. Eu vou dizer que essa espécie, Edessa cornuta, vive em toda a planta. Mas não, são organismos diferentes, vivem em locais diferentes da planta. Eu posso até mesmo pensar que uma espécie ela é praga e a outra é inimigo natural, e acabar percebendo que tudo é praga, eu acabo extinguindo a espécie benéfica. Então, repara como a homonímia, ela gera, sinonímia também, ela gera um problema na comunicação e isso acarreta outros problemas. Não é só na comunicação entre autores que estão desenvolvendo uma determinada pesquisa. Muitas das vezes é um problema que leva a geração de um conhecimento errado ou a um processo de extinção de espécie ou de destruição de um hábitat por desconhecimento. Aí a gente percebe a importância da taxonomia. Detalhe, é muito importante a gente conhecer o que não é homônimo. Então, num binômio, basta que um dos nomes desse binômio seja diferente para que não seja homônimo. Então, repara aqui que todos os epítetos específicos dessas espécies são os mesmos, mas não são homônimos porque os gêneros são diferentes. Para ser homônimo, todo binômio tem que ser o mesmo. E basta que mude uma letra para que não seja homônimo. Então, cosmizona e cosmosoma são diferentes. Rágio e rágio são diferentes por conta dessa pequena mudança. Isso não é homônimo. Para ser homônimo, tem que ser o nome mesmo. A escrita tem que ser completamente igual. Esses erros taxonômicos, como eu citei lá em sinonímia, eles eram muito comuns pelo desconhecimento do trabalho dos outros, né? Não tinha internet, não tinha como você visitar os outros pesquisadores para saber com que eles estavam trabalhando, muitos pesquisadores viviam em locais distantes e impossibilitava essa transmissão de conhecimento. Às vezes havia erro na interpretação dos caracteres, o que um pesquisador dizia, interpretava de um jeito, não era a mesma interpretação que outro pesquisador tinha. A grande variabilidade morfológica de uma espécie também fazia com que gerasse esses problemas taxonômicos. Por exemplo, aqui todas essas borboletas são da mesma espécie, só que elas têm uma grande variabilidade morfológica. Para alguém da época, certamente iria descrever aí como 8 espécies diferentes, só que é o mesmo organismo, caindo num problema de sinonímia. Um outro princípio é o princípio da disponibilidade. O que é disponibilidade? É quando um nome estar disponível para ser usado. Quando é que ele está disponível para ser usado? É quando ele não está ligado a nenhuma espécie. Eu só posso usar um nome quando ele está disponível, não atrelado a nenhuma espécie. Não pode estar em lista sinonímica, não pode ser um nome que foi substituído por um nome novo, e, claro, não podem ser os nomes propostos, os nomes que já existem. Como é que eu faço para saber se um nome está disponível quando eu vou descrever uma espécie? Primeiramente, eu transformo esse nome que eu quero dar para aquela espécie em latim, eu latinizo ele, e para isso eu utilizo um dicionário de latim, e depois eu tenho que ver em sites que compilam dados daquele grupo que eu trabalho se não existe já uma espécie descrita com aquele nome que eu quero dar. Só a partir daí, a partir de uma boa investigação, é que eu nomeio aquela espécie que eu estou estudando, aquela espécie que eu descrevi. Tipificação é um outro princípio da taxonomia. O que é tipificação? Olha só como é bem simples aí, de acordo com Bernard, em 1980, que o tipo de um nome N de um taxon T é um objeto X pertencente a T e designado como fixador de N. Olha só como é bastante simples. Calma, não é nada disso. O que é um tipo? Tipificação é a definição de um tipo. Tipo é qualquer objeto
em que eu fixo um nome, em que ele é o único fixador de um nome, de um taxon. Então, por exemplo, eu tenho aqui um objeto, um exemplar, está lá no museu. Esse objeto, tá, ele é o único fixador do nome Edessa trabeata. Para eu ter certeza de que um determinado exemplar que eu coletei na natureza é de Edessa trabeata, eu tenho que fazer uma comparação com o tipo. Eu tenho que pegar aquele exemplar e comparar com o tipo. Então, eu tenho um tipo que ele carrega o nome de uma espécie. Ele é o único fixador do nome de uma espécie. E eu coletei esse exemplar na natureza. Será que esse exemplar pertence a essa espécie? Eu tenho que comparar com o tipo. O que é que acontece? Quando eu comparo, são diferentes. Então, esse exemplar não pertence a essa espécie. O tipo, ele serve justamente para isso, para eu fixar aquele nome e comparar toda vez que eu encontro uma espécie com aquele tipo para saber se aquele exemplar pertence àquela espécie. Então, por exemplo, existe um tipo da espécie humana. Se você está com certa dificuldade de saber se aquele seu amigo realmente pertence à espécie humana, o que você deveria fazer? Pegar seu amigo, ir até um museu em que está o tipo da espécie humana e comparar. Ah, tem 2 olhos, tem nariz, tem boca. Apesar das peculiaridades, pertence à espécie humana. Então, você compara com o tipo. O tipo, ele é o fixador do nome de um taxon. E existem tipos de tipos. Vamos começar aqui analisando aqui alguns exemplares que eu coletei ali na natureza. Quando eu coleto, por exemplo, coleto inseto, vem vários exemplares, né, da mesma espécie. Quando eu descrevo essa espécie, eu pego um exemplar para ser o único fixador do nome da espécie. A esse exemplar, o único fixador do nome da espécie, eu dou o nome de holótipo. E aos outros exemplares, eu dou o nome de parátipos. São os exemplares da série do holótipo. São todos aqueles que eu não defini como holótipo, mas que foram coletados na mesma coleta, fazem parte da série do holótipo. Então, eu tenho o holótipo, que é o único fixador do nome daquele táxon, e os parátipos, que são os exemplares da série do holótipo. Isso aqui, holótipo e parátipo, ocorre quando o próprio pesquisador define o que é o holótipo, o que é o parátipo. Às vezes, um pesquisador, ele simplesmente descreveu a espécie, mas ele não designa quem é o holótipo e quem é o parátipo. Então, digamos que todos aqueles exemplares têm valor igual. A esses exemplares, nós damos nomes de síntipos, que é o conjunto de exemplares sem designação prévia de holótipo. São aqueles exemplares em que o autor não designou quem era holótipo e parátipo. Então, um outro pesquisador, ou o mesmo, só que a posteriori, pode escolher, dentre esses síntipos, quem seria o novo holótipo, digamos assim, e os parátipos. Só que agora, a gente não chama de holótipo e nem de parátipo. A gente chama de lectótipo, para o único fixador do nome, só que escolhido a posteriori, e paralectótipo, aos exemplares da série do lectótipo. Então, nós temos o lectótipo, o único fixador do nome, só que a posteriori, e os paralectótipos, que são os exemplares da série do lectótipo. E se tudo for destruído, perdido, se perde holótipo, perde parátipo, ou perde lectótipo e perde paralectótipo, a gente tem que escolher um único fixador do nome. A esse novo fixador do nome, a esse novo holótipo, nós damos o nome de neótipo, o novo holótipo, quando o holótipo, ou lectótipo, ou as séries dos parátipos e paralectótipos foram destruídas e perdidas. O problema do neótipo é que eu não sei se realmente aquela descrição original fez referência a essa espécie que eu peguei para ser um novo fixador do nome. Então, quando eu tenho uma espécie que eu coletei e que eu verifico que ela não se encaixa em nenhuma descrição, em nenhuma espécie, eu digo que ela se trata de uma espécie nova para a ciência.
E aí, como é que eu faço com essa espécie? Eu vou ter que descrevê-la, desenhar, tirar foto e publicar o artigo. Então, as publicações em taxonomia, elas servem para mostrar para a ciência, para trazer à tona, para demonstrar que existe algo novo, existe uma espécie nova. E nessa publicação eu tenho toda a informação necessária para eu identificar possíveis espécies novas que possam vir a ser coletadas posteriormente na natureza. Se outro pesquisador em outro local coleta aquele organismo e compara com a descrição que foi deixada naquele artigo, ele então consegue identificar aquela espécie. Espero que tenham gostado da aula. Para concluir, apenas alguns conceitos importantes, um resumo. Nomenclatura é a ciência que vai nomear segundo regras. A taxonomia é a ciência que denomina, que classifica os organismos, que vai ordenar por grau de semelhança. E a sistemática, que veremos em uma próxima aula, ela classifica e relaciona evolutivamente os táxons. A sistemática filogenética a gente vai ver numa próxima aula, que a gente viu hoje foi nomenclatura, taxonomia zoológica. Ainda vamos trabalhar com exercício e nos vemos logo mais. Um grande abraço. Tchau.